A coragem de decidir antes que doa. Esse vídeo é sobre o poder do sim para decidir. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma das dores mais silenciosas que muitas mulheres carregam e vivem na sua rotina, que é o medo de decidir e de decidir por si mesmas. Eu mesma precisei passar agora por isso. Eu tive que adoecer para tomar uma decisão que já vivia no meu coração há mais de um ano. E por isso, esse vídeo é um chamado para você, que você possa dizer sim para você antes de ser forçada pela dor, que você possa decidir com coragem e consciência antes de quebrar, física e emocionalmente. Hoje, o que importa é que você perceba o custo de adiar uma decisão que já está pedindo passagem aí dentro de você. O resumo desse vídeo é para você aprender a dizer sim para decidir antes de ser atropelado pela vida, antes de esperar adoecer, antes de quebrar ou de chegar lá no fundo do poço. Nesse vídeo eu vou te ensinar a importância de se conectar com você mesma, de sair desse estado de desconexão vazio para conseguir se tornar e tomar uma decisão melhor por você. Antes de AVC, antes de falência emocional, antes de fundo do poço, antes de depressão, antes de crises compulsivas. É um lugar de menos-valia, onde aqui na sua mente, no seu subconsciente, você acredita que vem depois. Eu quero acordar e fazer 5 minutos de meditação, mas eu acordo e o mundo me chama e eu nunca consigo ter 5 minutos no horário que eu quero. E às vezes eu nunca consigo colocar esses 5 minutos de meditação durante o meu dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Existe um lugar que chama então de crença limitante, que você acredita que vale menos e não se deu conta ainda de que acredita nisso. Mas as suas coisas estão sempre depois de lugar, estado civil, pessoas, acontecimentos, datas. Tudo que é sobre você fica para depois ou pode esperar. Até porque você mesma está sempre disponível para que as pessoas possam te pedir coisas. Então, se alguém bate na sua porta e fala, tem 5 minutinhos? Você sempre diz que tem, mesmo estando completamente enrolada. Esse é o lugar que a gente precisa enxergar de menos-valia. Eu passei mal aqui na Holanda. Tem um vídeo aqui falando que é o poder do sim, número 1, Diário de Novo Ciclo, o poder do sim, o episódio 1. Eu falo sobre eu ter ido a 3 hospitais aqui na Holanda, porque passei mal quando acordei para ir para academia. E nesses 3 hospitais eu não tive atendimento. O que talvez não seja uma coisa normal aqui na Holanda para algumas pessoas, aconteceu comigo e me fez, então, ter que tomar a decisão de aceitar ter que ir para o Brasil e gastar muito mais de 10 mil reais comigo, em passagem, hospedagem e atendimento médico, que eu inclusive achei que seria um check-up ginecológico que eu queria fazer há mais de um ano, que no meu coração eu queria, mas que deixei atrasar por esse lugar dessa menos-valia, de eu acreditar que tem coisas na frente antes de eu ir no Brasil ver o meu check-up, que atrasou por um ano. Então, esse lugar de estar depois. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nesses movimentos de que eu não fui atendida em 3 hospitais porque eu precisava passar pela experiência, a pior experiência de ter que decidir, aceitar de uma vez por todas que sim, ia se gastar mais de 10 mil reais com a minha saúde. E no final foi muito mais de 10 mil reais, porque além de eu ter ido para o Brasil, ter passagem, estadia, hospedagem, meu check-up, eu acabei caindo na 25 de março com uma amiga, precisei fazer uma série de check-ups que foi quase 2 mil reais, e depois eu tive um mal-estar dentro do apartamento, sozinha, em São Paulo, com todos os sintomas de AVC, e eu fui para o hospital com AVC, e os médicos viram que eu estava realmente com todos os sintomas de AVC, e eu gastei mais
mais de 10 mil reais com UTI, exames depois, 15 dias depois, para ver, né, ressonância magnética para ver se era AVC, se era infarto. No final, isso fez com que eu passasse por um portal de não sentir culpa pelo dinheiro gasto comigo. Porque se você tem essa crença de menos-valia na sua cabeça e esse movimento de pensar que queria gastar esse dinheiro com outra coisa, ou que poderia gastar esse dinheiro com outra coisa, ou em outro momento, vai fazer o check-up e dá tudo, sua saúde tá ok, você ainda se sente culpada de ter gastado esse dinheiro com a sua saúde bem. A nossa mente, ela tem vários tipos de gatilhos que foram instalados ao longo de toda a nossa vida, né? Se a gente parar para pensar na encarnação, a gente nasceu num corpinho de neném que não sabia falar nem andar e precisou ver os adultos falando e andando e nos ensinando e nos alimentando para que a gente pudesse crescer, falar e andar e alimentar não só por via oral, né, de comida, mas também culturalmente. Todas as experiências que a gente viveu foram somando e foram colocando esses chips, essas informações na nossa cabeça de que a gente tem que ver o preço daquilo que vai ser com a gente. E eu sei que muitas pessoas não têm esse valor, 10 mil para gastar, mas eu sei que mesmo que se tivesse, como eu aqui no caso tinha, não poderia gastar comigo em saúde esse dinheiro. Então, em primeiro lugar, eu tive que aceitar gastar mais de 10 mil reais. Logo no primeiro mês, eu percebi que eu já não ia conseguir ficar só 2 meses. Já conversei com a dona do Airbnb, ela já fechou para mim o Airbnb. As coisas vão dando certo de uma maneira incrível quando você está no seu caminho, naquilo que você tem que viver, principalmente quando você tem que superar processos seus, que vão te transformar numa outra pessoa, a pessoa que você tem que ser, que a sua alma precisa que você seja. Isso é um lugar em que eu saí daqui com tudo agendado certinho, tudo programado, tudo desenhado, tudo aqui, sob o meu controle. Mas quando eu cheguei no Brasil, as coisas começaram a se desenhar de uma maneira diferente. Estou falando valores porque eu sei que impacta na minha vida, impacta na vida de muitas pessoas, imaginar gastar mais de 20 mil reais em 3 meses com a minha saúde. E eu quero te fazer pensar se você tivesse que gastar 20 mil reais com a sua saúde hoje. Eu sei que provavelmente nem todo mundo tem esse dinheiro para gastar. Eu também sei que se fosse o filho do vizinho ou alguém do bairro doente com uma doença que precisasse de 20 mil reais e uma rifa, você ajudaria na rifa, ou ajudaria a fazer bolo, ou ajudaria no movimento, na divulgação. Você ajudaria nesse movimento para gerar esses mais de 20 mil reais para essa criança que você mal conhecesse ou que você tem ali o contato. Pelo outro, eu sei que você faria. E hoje, por você, como eu senti e tive que passar por isso para curar isso em mim, também tive muita dificuldade de vencer. Esse vídeo é sobre a coragem de decidir antes de cair no fundo do poço ou antes de adoecer. E esse lugar da coragem de decidir, ele faz com que eu me coloque em primeiro plano na minha vida. E eu sei que muitas pessoas nesse momento, quando eu falo colocar em primeiro plano, vem na cabeça, mas você não tem filho, mas você não tem minha vida, mas você não tem uma mãe doente dentro de casa. É que o filho, o casamento, a mãe doente, tudo isso precisa que você esteja saudável para que você continue fazendo. O comum é que a gente adoeça e continue fazendo. Que a gente comece a sentir uma dor no ombro, na coluna, no joelho e continue fazendo. Que a gente trave da coluna e continue fazendo. Trava da coluna e vai lavar a louça. E a frase comum desse tipo de mulher que tem medo de tomar decisões por si é: se eu não fizer, ninguém faz. Coisas de casa, coisas às vezes na vida de outras pessoas que às vezes nem te pediram ajuda. Ou pediram ajuda ou disseram que não precisava mais, mas você insiste em continuar ajudando. Quando eu não decido por mim, eu fico esperando receber
do outro, validação, homenagem, que eles reconheçam, ou seja, reconhecimento por aquilo que eu faço, que os outros me peçam para parar, porque eu mesma, eu não faço por mim, mas eu faço por todo mundo. E fulano, beltrano, cicrano, não veem o que eu faço por eles. E eu não vou fazer mais, eu vou deixar de ser trouxa, um dia eu vou deixar de ser trouxa. E continua fazendo. Nesse lugar, repouso, ou ficar parada, ou tirar um dia para descansar, até mesmo como me disse uma cliente, né, que jogar videogame é perda de tempo, estar com você mesma, cuidando de você, sempre é perda de tempo, porque a sua cabeça está sempre pensando em algo que você poderia estar fazendo, no lugar de estar fazendo por você. E essa sensação de desconexão, de exaustão, de vazio, e essa dor de não ser reconhecida ou de esperar tanto tempo um reconhecimento que nunca vem, e muito pelo contrário, às vezes vem até pancada e crítica ao invés de vir reconhecimento, né? É um lugar onde você está tanto tempo que se sente até egoísta de fazer por você mesma o que você tem que fazer por você. Olha que doido. Tá exausta, tá beirando crise de depressão, se já não estiver em depressão, tendo crises compulsivas, tendo controle de tudo, menos de você mesma em crises compulsivas. Mas se você parar para fazer por você, você se sente egoísta. Se você disser não para as pessoas ao seu redor, você se sente mal. Se é que você sabe dizer não para as pessoas. O que eu queria deixar de importante nesse vídeo, dessa coragem de dizer sim para você, de tomar uma decisão antes de sentir dor ou de se quebrar emocionalmente, fisicamente, antes da depressão ou da crise compulsiva chegar, é que existe uma frase que disseram pra gente que a gente aprende no amor ou na dor. E a gente vive falando, eu aprendo na dor, toda orgulhosa, como se isso pudesse ser, de alguma maneira, algum tipo de orgulho na nossa vida. Toda a dor que a gente aceita, ou que a gente aprende pela dor, é um lugar onde a gente poderia ter decidido há um tempo atrás, em algum momento. E esse momento era um momento que intuitivamente você sabia que estava aqui no seu coração, que essa decisão estava aqui dentro de você. E por que essa decisão que caminha com você? Não sei. Algumas decisões ficam aqui, no nosso peito, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E muitas pessoas estão presas também no tempo e no dinheiro que investiram nisso aí que você está presa. E que o quanto antes você se desprender, deixar ir isso que você investiu tanto, isso que você sente que precisa começar ou abandonar, você sente. Essa decisão está dentro de você, crescendo ano após ano no seu coração, na sua mente, viva em você, ecoando, mas por conta de tempo que você investiu, dinheiro que você investiu. E aliás, tempo que não volta mais. E quanto mais tempo você ficar presa a isso, mais tempo você vai perder da sua vida. Entenda que tempo é sempre perda de tempo. Tempo nunca volta. Eu espero que, como sua mentora aqui nesse movimento, você se conecte com a minha história, que você não precise levar o susto que eu levei tão grande aqui na Holanda para poder tomar a decisão de finalmente olhar para a minha saúde, cuidar de mim ainda mais profundamente, fazer esses exames, fazer o meu check-up. Porque quando a gente não decide, a gente está decidindo. O poder de dizer sim, o poder de olhar para si, se acolher, é aquilo que faz de nós donas de nós mesmas. E se você sonha aprender a dizer não, se você sonha aprender a dizer mais sim para você, se você sonha abaixar essas vozes que brigam com você quando você faz uma coisa errada, gritando, como se fosse uma pessoa furiosa, ao invés de acolher e saber cuidar melhor de você, de uma maneira mais gentil com você mesma. Você sonha em ter paz de espírito, se você sonha em ser dona de si, eu te convido para entrar no grupo que está aqui, o link na bio, Dona de Mim. É um grupo de WhatsApp gratuito, onde eu compartilho reflexões,
técnicas e algumas dicas e inspirações para que você possa durante a semana ir colocando um pouco mais desse alto amor, desse lugar, desse poder e dessa força de ser dona de si na sua vida. Lá eu falo coisas que ninguém jamais te disse. Eu espero que a minha história tenha te ajudado a mudar um pouco esse olhar. Você não precisa aprender na dor, você pode aprender no amor, e o amor é coragem para se ouvir. E por aquele que te botou nesse mundo, você, da sua alma, da sua energia, da sua luz, para você colocar nesse mundo o que é você. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você sentiu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.